Versículo 12, parte C. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo tem direito, sim ou não? Sim. Ele é o fundador da igreja, sim ou não? É. O apóstolo Paulo, ele é apóstolo, viu a Cristo, e a igreja de Corinto é obra de seu irmão? Sim. Ele está deixando claro: vocês devem me sustentar, não só por um ambiente natural, porque a lei também diz acerca disso. No entanto, todavia, eu abro mão de um direito para não colocar obstáculo na obra do Senhor nosso Deus. Paulo não via a igreja como um balcão de sustento financeiro. Paulo não via a igreja como um negócio. Paulo não via a igreja como uma fonte de lucro. Paulo não via a igreja como barganha. Paulo dá e a igreja tem que lhe oferecer. Não, Paulo via a igreja como uma missão que nada na sua vida poderia servir de interrupção para a pregação do evangelho. Então eu e você temos que entender esse princípio paulino, que nada, ainda que seja um direito meu, pode ser colocado como barreira para a pregação do evangelho, porque o evangelho está acima dos meus direitos. Verso de número 14, é o 13 e 14 junto. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Isso é interessante. E aqui nós precisamos abrir um parêntese, porque Paulo, ele destaca no versículo 13 que o sacerdote de contínuo junto ao altar participa também do altar, e aquele que administra o que é sagrado come também o que é do templo. Ou seja, amados, todos são sustentados pela igreja? Sim ou não? Sim ou não? Não. Todos que estão aqui, imagina que eu, Fábio, Paulo Wagner, dirigente de congregação, obreiros do Senhor, nós alimentamos a igreja com a palavra de Deus, sim ou não? Nós edificamos a igreja pela palavra, sim ou não? Muitos irmãos são obra das nossas irmãs, sim ou não? Sim. Mas perceba que o que Paulo está falando é que aquele que está de contínuo no altar, ou seja, ele vive integralmente para Deus. Ele está totalmente o seu tempo, 24 horas por dia, para o Senhor. Ou seja, ele está colado ao altar. Esse deve ser sustentado, alimentado, apacentado pela igreja, que é aquele que serve. Nós somos dignos de ser abençoados pela igreja? Com certeza. Nós que pregamos o evangelho, não é pecado nenhum você fazer um pix, não é pecado nenhum você abençoar, não é pecado nenhum você dar presente, não é pecado nenhum você levar uma cesta básica, não é pecado nenhum você estender a mão para o seu pastor local, ainda que ele não seja integral. Mas o benefício da integridade, do estado integral, é para aquele que está de contínuo ao altar. Ou seja, a igreja deve sustentar. Por exemplo, nosso pastor é tempo integral para a obra de Deus. Então a igreja assalaria o pastor, para que esse pastor com a sua família seja sustentado de modo que ele tenha tempo total para Deus. Então Paulo está falando: aquele que está de contínuo ao altar, esse que prega o evangelho, também deve viver do evangelho. Tem um outro parênteses a ser destacado aqui. Viver do evangelho não significa também fazer uso do evangelho para enricar, para ser totalmente aqui, fazer da igreja como se fosse uma empresa, como se fosse uma banca de negócios. Não. Apesar que hoje em dia muitos homens estão fazendo da igreja grandes empresas, e fazendo de púlpitos grandes balcões, e fazendo da tesouraria da igreja grandes cofres. E infelizmente isso tem contaminado muitos, e alguns entram no evangelho a fã de querer enricar, crescer, prosperar. Irmãos, tem pessoas que começaram no evangelho pobre, sabe, veio como se fosse um perrapado, um zero à esquerda. Aí Deus foi prosperando, Deus foi abençoando. Hoje é empresário, hoje tem casa na beira da praia, hoje, sabe, faz uso dos bens que a igreja lhe oferece para ostentação no ministério. Nada contra a prosperidade. Deus abençoa os seus filhos, sim ou não? Deus honra os seus filhos, sim ou não? Só que a ostentação com desvio no coração é prejudicial para a obra de Deus. É por isso que tem muitos que estão causando escândalo na obra de Deus. Por quê? Só faz se tiver X valor, só vai para tal campo se tiver determinado renda, se faz alguma coisa, mas tem que ser movido por dinheiro. Não, Paulo está falando: viva do evangelho, amém, é um direito. Mas se isso está impedindo, isso está atrapalhando, isso está bloqueando a glória de Deus, o evangelho ser pregado, abra mão de tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. É a mesma ideia do pregador que cobra para pregar. Irmão, está errado. Nós não cobramos para pregar, nós solicitamos ofertas. Nada contra solicitar uma ajuda na gasolina, no transporte, ida e vinda, nada contra. Agora, cobrar, estipular valor,
Isso contraria os princípios da palavra de Deus. Contraria. Por isso, amados, que eu particularmente não trago, não indico, e quando pede indicação peço para não levar. Por quê? Porque o camarada que cobra para pregar o evangelho, primeiro, ele revela que não teme a Deus. Segundo, revela que não depende de Deus. Terceiro, está colocando um empecilho no evangelho do Senhor. Então nós temos que entender que o evangelho, a palavra de Deus, ela já é, nós vamos entender isso aqui logo em seguida no texto, que Paulo fala sobre a recompensa de pregar a palavra. Não é a recompensa de galardão, mas a recompensa pelo privilégio de pregar ela. Aleluia. Não é uma coisa assim que nós temos como algo que o Senhor nos deu, é opcional. Não. É uma honra, é um privilégio, é um gozo, é uma satisfação fazer parte do rol da pregação do evangelho. Então isso é interessante. Não pregamos para a autopromoção, pregamos para a promoção do alto, que é o céu e a glória do nosso Deus.